Vamos dar continuidade ao nosso evento. A gente vai assistir agora um vídeo institucional do sistema FAENG-SENAR. Se tem alimento na mesa, é porque o agronegócio existe. E com ele a dedicação de milhares de produtores rurais. Em Minas Gerais, eles contam com o sistema FAENG-SENAR para vencer desafios, seguir em frente e crescer. Somos a força do agro mineiro, sinônimo de aprendizado, mudança e parceria. Associada à CNA, a FAENG é a maior federação de agricultura e pecuária do Brasil. São 393 sindicatos de produtores rurais. Um poderoso ecossistema que move a economia e está atento à sustentabilidade. Defendemos os interesses políticos, econômicos e sociais do nosso setor. A FAENG oferece assessoria técnica, ambiental e jurídica aos produtores rurais. Dialoga com os setores público e privado e promove parcerias para beneficiar os produtores. Por meio do SENAR, a Escola da Terra, levamos cursos, programas especiais, ações de saúde e projetos de educação para quem vive no campo. O programa TIG é referência nacional na oferta de assistência técnica e gerencial. A formação profissional fica mais completa com os cursos técnicos e de graduação em parceria com a CNA. E como parte da missão de contribuir para a evolução do setor, o INAS coordena projetos com foco no desenvolvimento do agronegócio mineiro. O resultado de tudo isso são as conquistas dos produtores rurais, que têm os sindicatos como importantes representantes e fontes de apoio na prestação de serviços, como a FAENG Clube de Benefícios, que oferece soluções para o dia a dia do produtor, entre eles plano de saúde, seguros e energia sustentável. O acesso a todos esses serviços é simples, procurando sindicatos de produtores rurais. Sucesso e lucro para empreendimentos rurais, transformação e qualidade de vida para pessoas. O sistema FAENG-SENAR é inspiração para quem quer caminhar junto pelo agronegócio. É ter o compromisso com o dinamismo e a inovação, incentivar as novas lideranças e a participação das mulheres e da juventude. Sistema FAENG-SENAR, união para construir o futuro. Bem, agora eu tenho o prazer de apresentar o próximo palestrante, o Isaías Valentim, filho e neto de cafeicultores da região do Caparaó. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ao longo da sua trajetória, ele acumulou experiências em pesquisas, assistências técnicas e no setor privado, com atuação em agricultura de precisão e cafeicultura. Atualmente, ele trabalha como técnico de campo no programa ATIG, pelo sistema SENAR, desenvolvendo assistência técnica e gerencial junto a produtores na cadeia da cafeicultura. Para ministrar a palestra Cafeicultura, Desafios, Oportunidades e Realidade no Campo, damos boas-vindas ao Isaías. Boa noite, pessoal. Miguel, está me ouvindo? Tudo certo? Ouvindo sim, Isaías. Sem problema. Perfeito. Primeiramente, vou agradecer pela oportunidade. Vamos lá, já está apresentando? Acerto, agora sim. Bom, pessoal, novamente, sou Isaías Brinati Valentim. Atualmente sou técnico de campo pela TG, pelo sistema FAENG-SENAR. Primeiramente, gostaria apenas de fazer uma introdução sobre minha história com o café, como que eu cheguei até aqui e qual a relevância dessa cultura dentro da minha jornada e o que me fez tomar as decisões para seguir nesse ramo. Como o Miguel comentou, sou filho e neto de cafeicultores aqui lá na região do Caparaó, mais especificamente na cidade de Caparaó. Tenho a vivência no dia a dia da propriedade desde cedo, sempre envolvido, como muitos dizem, né? A gente nasceu debaixo do pé de café, né? Então, desde cedo tive esse contato na produção, ajudando
ultimamente das tomadas de decisões também. A nossa propriedade é basicamente composta por agricultura familiar, e a virada de chave, de fato, para mim, para tomar essa iniciativa de seguir pela área da agronomia focada em cafeicultura, foi a questão da produção de café especial, que a região é referência, a região do Caparaó, tanto aqui em Minas como mundialmente referência em relação à produção de cafés especiais. E a partir do momento que a gente tomou a decisão de iniciar nessa produção, acho que foi virada de chave para eu seguir nesse ramo. Então, é algo que eu valorizo bastante, hoje como produtor também, auxiliando na produção. Com isso, decidi ingressar em agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Dentro da graduação, eu fugi um pouco da cafeicultura, optei pela área de agricultura de precisão e digital, mas quando dizem que as raízes, né, sempre traz a gente de volta. Então, no meu estágio, tive a felicidade de concluí-lo junto à Fundação Procafé na Fazenda Experimental de Franca, na região da Alto Mogiana. E aqui, de certa forma, valorizar um pouco do trabalho da Fundação em levar essa tecnologia para o campo, desenvolvimento de variedades e também testando produtos, manejos diferentes. Então, foi um contato com uma cafeicultura diferente da região, uma cafeicultura mecanizada, que os manejos é totalmente diferente do que é feito aqui na região da Zona da Mata. Então, ter essa experiência, ter essa bagagem foi muito válida e tentar trazer algo também para a região, esse diferencial de manejo, principalmente parte de variedades, que é uma gama muito grande de variedades existentes no mercado e muito promissoras também. Tive uma bela experiência profissional junto ao Café Brasil Fertilizantes, que atua no ramo de fertilizantes especiais, com nitrogênio com proteção para diminuição de percas, né? Então, possibilita, principalmente para essa área de montanha, você tem uma tecnologia a favor do produtor, onde você entra para fazer apenas uma aplicação ou duas do fertilizante, diminuindo assim mão de obra e uma facilidade maior. Aqui eu tive atuação junto com a cooperativa Cocafé, tanto na região da Zona da Mata e sul do Espírito Santo, e vendo diferentes realidades dentro dessa mesma região, que assim, a gente pega a região do Espírito Santo, o Caparaó Capixaba e o Caparaó Mineiro, são vertentes completamente diferentes em questões tanto de hoje fala muito do terroir, né, questão de qualidade, mas também do manejo. Algo que você faz na face do Espírito Santo, você não pode repeti-lo aqui na face de Minas. Então, ver essa diferença acontecendo, acho que é uma bagagem muito bacana também. Hoje, atuo como técnico de campo do ATG, junto aos sindicatos produtores rurais de Carangola, atuando em Carangola e Faria Lemos, dentro da cadeia de cafeicultura, e o projeto ele basicamente funciona, selecionar um grupo de 30 produtores que são atendidos durante um período de 4 anos. E a gente faz um acompanhamento no dia a dia da propriedade, visitas mensais, a gente faz toda a parte de gestão da propriedade, analisações de custos, tudo que é feito dentro da propriedade e está alinhado à parte técnica. Com isso, a gente consegue avaliar diversos fatores intrínsecos à produção dentro da propriedade. Passando basicamente rapidamente aqui como que funciona a metodologia do Senar e, de fato, como que ela impacta dentro da produção. No primeiro momento, no início da metodologia, né, desse período de atendimento de 4 anos, a gente faz um diagnóstico produtivo individualizado de cada produtor, a gente vê a sua realidade, vê o que ele almeja alcançar e o que permite ele para conseguir alcançar isso. Então, a gente traz o planejamento estratégico em segundo momento e avalia o que deve ser feito para alcançar esses resultados propostos, seja uma adequação tecnológica, uma capacitação profissional complementar, que o próprio Senar oferece com os cursos da FPR, seja um curso de adubação, um curso de poda, seja um curso de classificação e degustação, que permite o produtor conhecer um pouco da qualidade do café que ele produz. Isso te dá um ganho ao produtor na hora da comercialização também. E ao final de cada ciclo, a gente faz uma avaliação sistemática dos resultados, avaliando aqui quais pontos
evoluíram, às vezes qual ponto, às vezes é um gargalo, e novamente a gente traz um novo planejamento, fazendo esse ciclo de assistência contínua. E essa metodologia permite, no campo, avaliar principalmente quais os principais gargalos produtivos, tanto do produtor como na região em si, fazendo uma avaliação macro do grupo, certo? Com isso, a gente consegue trazer um pouco da realidade do produtor hoje, principalmente na região, e acho que isso extrapola também para as demais regiões, principalmente aqui, onde se trabalha mais manual, não é tão mecanizado. A mecanização ainda está tentando evoluir aqui, mas a topografia é o maior desafio aqui hoje. Avaliando os principais gargalos, hoje, a gente vê principalmente a oscilação de preço, tanto café como insumos. Hoje, acho que é o que está em maior destaque. Aí é isso, né? O café despencando aí. Hoje teve uma queda, os produtores já ficam bem abalados em relação a isso. É até interessante que no início do projeto, a gente avalia as oportunidades e ameaças dentro da atividade. Há 6 meses atrás, o preço de comercialização e o valor dos insumos eram tidos como oportunidades, estavam mais viáveis. Hoje, a maioria dos produtores é ameaça, principalmente naqueles que não têm uma noção do ciclo de produção, que é um outro gargalo aqui muito grande, porque hoje o produtor tem uma dificuldade em relação à gestão. Às vezes ele, nesse preço que estava antes de 2.400, em alguns pontos até 2.500, assim, o produtor levava aquilo mais ou menos, o valor que ele recebia, às vezes mascarava muito do custo de produção que ele estava tendo. Hoje o clima também, essas intempéries climáticas, as incertezas climáticas, é uma ameaça também. A questão de pragas e doenças, o manejo principalmente, na região aqui, é um desafio muito grande. Algo que eu vejo também como dificuldade de muitos produtores, alinhado os 2 últimos pontos, né? Em relação ao manejo de novas variedades e a falta de assistência técnica. São gargalos muito grandes, principalmente o último, que a gente vê uma carência muito grande dos produtores. Foi até um ponto de eu ter me interessado mais pelo ATG. Uma experiência que a gente teve lá em casa, na produção nossa. Há 5 anos atrás, a gente foi atendido também pelo ATG. E devido a essa falta de carência, eu ainda estava iniciando faculdade, ainda não tinha muita noção de assistências, e o meu pai virou para mim que ele queria ter essa assistência por conta de carência. Isso despertou em mim mais essa vontade de também fazer parte do ATG, de levar essa assistência para mais produtores. A gente vê muita carência disso, e conseguir levar essa instrução dos produtores acho muito válido. Hoje o preço dos fertilizantes, acho que todo mundo sabe que em relação aos conflitos lá no Oriente Médio, fizeram com que o preço da ureia disparasse, estão atingindo aí patamares maior desde 2022, porque basicamente grande parte ou uma parte do fertilizante nitrogenado produzido naquela região do Oriente Médio, no Irã, devido às altas reservas de gás natural lá, ou parte dele passa pelo Estreito de Hormuz. Então dificultou muito essa parte de logística, pressionando assim o preço dos fertilizantes, que dispararam aí. No preço de saca de 50 quilos, a gente tem falado aí em aumentos de 50, 60 reais por saco. E hoje o manejo de adubação, os produtores que a gente acompanha, reflete cerca de 60, 70, em alguns casos 80% do custo de produção, do custo operacional, né? Então, qualquer aumento aí já impacta demais no custo de produção do produtor. Além disso, a gente teve a questão do aumento dos impostos nos fertilizantes, tanto como calcário também ocorreu, e foi um caso que aconteceu semana passada. Uma empresa da região que fornece calcário, já tinha 3 semanas que eles não tinham definido ainda o preço do calcário, por conta desse aumento em relação aos impostos, né, que não tem mais alíquota zero, e também questão de frete, tá, um valor mais alto por conta da alta do diesel. Então, tudo isso é uma ameaça muito grande para o produtor. Hoje, para definir a adubação, o produtor está muito receoso, porque o mercado está muito incerto.
a gente fica naquela questão, se vai segurar mais para comprar, mas o preço do café está despencando, então às vezes o produtor não sabe se ele já vende o café, o preço que está para já comprar o adubo, mas é muito incerto ainda o mercado, está muito volátil. Em relação ao preço do mercado, essa alta volatilidade se dá principalmente por uma previsão de safra recorde aí. Muitos, principalmente a Conab, tem uma estimativa de safra recorde, e também tem teve um aumento expressivo da área produtiva nos últimos anos, devido a esse preço de comercialização mais alto, chama muita gente para a cadeia da cafeicultura. Então, esse aumento, esse café que já está chegando no mercado, está impactando diretamente no preço. E enquanto o que tem puxado, tem uma tendência de puxar o preço mais para baixo, questão das mudanças climáticas aí, uma previsão de El Niño, os estoques baixos, mas a entrada da safra brasileira, que agora está ganhando mais força, a colheita, está impactando diretamente. Hoje o mercado está embaixo novamente, então está muito volátil, a gente não consegue ter uma previsão muito assertiva. É algo que está realmente uma ameaça bem grande, porque a gente não consegue prever o que pode acontecer daqui para frente. A gente tem que ficar bem atento em relação ao El Niño, que as previsões têm uma tendência de impactar bem. Então, a safra de agora nem tanto, mas a safra do ano que vem tem uma tendência de afetar uma previsão. Aqui só mencionando sobre a questão da Conab, né, uma previsão, primeira estimativa de 66,2 milhões de sacas de café. Para o Arábica, a gente tem aqui um aumento da área produtiva em 4,1% em relação à área do ano passado. Isso fora as áreas que ainda foram plantadas, que a gente anda pela região, a gente vê muita área plantada ainda, que não entra nessa conta aqui, porque aqui são as áreas produtivas. E aqui aumenta a produtividade também em relação ao ano passado, e a produção de arábica em 44 milhões de sacas. Nós do Sistema FAENG Senar fizemos uma pesquisa com os produtores atendidos pelo projeto aqui em Minas, foram cerca de 5 mil produtores atendidos, e nessa pesquisa mostrou de fato que está em um aumento de safra, em torno de 23,6%. Não se fala numa safra recorde, fala numa safra de recuperação. E tiveram perdas também nessa safra, principalmente período de florada, período ali de expansão dos frutos, entre novembro e dezembro, onde tivemos temperaturas mais altas e as chuvas demoraram a chegar, então a gente observou uma queda de chumbinhos muito grande, que acarretou em cerca de 17% de perda. Falando em relação ao custo de produção, hoje eles estão em constante alta, principalmente pela questão dos fertilizantes. Também os fertilizantes fosfatados também têm impactado nisso. Hoje o produtor tem que diferenciar muito a questão de alta produção de lucro, que às vezes você gasta muito para produzir, mas que realmente está te retornando. E a gente vê muito essa falta de controle dos produtores, muito como eu mencionei antes também. E o que tem impactado de forma bem crítica também é a questão de mão de obra. Acho que não é novidade para ninguém, né? Tanto a falta e quando se tem a mão de obra muito cara. Hoje, na região aqui, para escolher uma saca de café tem saído em torno de, em alguns lugares, R$320 para escolher uma saca de café. Então, espero no Café Bebida Rio aí, 2.150 que é o valor hoje, ou percentual só para escolher o café. Então, a mão de obra que é extremamente crítica nessa questão de custo de produção. Principalmente aqui a região aqui que é extremamente dependente, né? Quando você pega uma região mecanizada, esse custo se dilui mais, mas não é a realidade aqui da nossa região, certo? Hoje, em relação ao clima, a gente vê muita questão de irregularidade de chuvas, uma amplitude térmica também, que acarretava em floradas desuniformes, impacto na formação de frutos. A gente, em alguns lugares aqui, a gente tem visto que foram 3 floradas boas. Então, a gente vê o que a gente vê nessa foto aqui, ó. Chega no campo, a gente tem café seco, temos café maduro, temos café verde, temos café ainda granando, que a gente fala café em água. Então, o produtor vai esperar para o café igualar mais. O café que está seco já cai no chão, vai perder qualidade. Então, é um desafio muito grande essa parte de colheita. O produtor hoje
está começando a colher o café, mas está vendo que o café está muito, muito verde. Então, isso aí também vai acarretar perdas. A gente, na região, a gente trabalha muito com volume de balaios para formar uma saca de café, cerca de 7, 8 balaios de 60 litros para formar uma saca de café. Com café verde, tem gente aí levando 10, 11 balaios de 60 litros para se formar uma saca de café. Então, a gente vê um impacto muito grande nessa questão. Tanto se colher mais cedo, né, mas a questão dessas floradas uniformes. Que o produtor vê que o café está maduro, mas na hora que ele joga no pano, na hora que ele está colhendo, de fato não está maduro, está muito desigual. Então é um desafio muito grande. E pensando aqui no clima, principalmente aqui olhando nas fases fenológicas do cafeeiro, aqui já pensando na questão do El Niño, essa previsão do El Niño. Então uma previsão dele afetar muito o final do ano, com temperaturas mais altas, chuvas irregulares, e ao início do ano que vem, afetando diretamente essas duas fases aqui, a fase de florada e expansão dos frutos e a fase de granação. Esse ano mesmo, nessa safra atual, durante esse período aqui, a chuva demorou muito, começou a chover no finalzinho de novembro, a partir do final de dezembro, com temperaturas também mais altas. Então, nessa fase, quando a temperatura está mais alta, o fruto teve dificuldade de expandir. E é o que a gente está notando em campo já, ainda vai se confirmar, mas a safra atual vai ser uma safra com peneira mais baixa, uma peneira menor, devido a essa dificuldade de expansão dos frutos. A fase de granação, assim, foi muito boa, porque choveu bastante de janeiro até meados de março. Até em algumas regiões ainda tem dado umas pancadas de chuva, mas a fase de granação foi muito boa, mas tem essa questão da peneira. Então, para o ano que vem, a gente tem essa previsão do El Niño podendo impactar nessas duas fases. Então, uma ameaça grande para a produção seguinte. Então, a gente vê como que o produtor como geral, o produtor agrícola, né, está extremamente dependente, à mercê dessas mudanças climáticas, dessas intempéries climáticas, vamos assim dizer. Então, fica muito dependente disso. Então, às vezes faz um manejo muito certo, mas se falta chuva, tem essa dificuldade. A questão de pragas e doenças. A gente, pensando no ano passado, a gente teve um clima favorável, principalmente para ferrugem, durante todo o ano, com temperaturas altas, chuvas durante o inverno. Então, a ferrugem ocorreu durante o ano inteiro na lavoura, ela virou de um ano para o outro. E esse ano, se essas previsões aí de chuvas regulares continuarem, tem essa questão também, dessa probabilidade da ferrugem. A gente vê muita questão dos desequilíbrios nutricionais, algo que o professor Samuel comentou. É normal a gente pegar uma análise de solo, na região o potássio está em 300, 400, e a gente vai olhar o cálcio está lá 1, no máximo 2, e quando a gente tem esse desequilíbrio de cálcio e potássio, favorece demais o aparecimento de cercóspora, que é o famoso, mais popularmente conhecido como olho de pombo. E na região a gente tem visto muito disso, que aí o mais grave, quando afeta o fruto cai, perde qualidade, ou mesmo seca de ponteiros causada pela cercóspora também, que depaupera demais as lavouras, estão afetando tanto a safra de agora como a safra seguinte, porque aquele ramo seca, não produz no ano seguinte. E a região, devido à dificuldade de topografia, mão de obra, a gente tem muito problema na assertividade no manejo. Basicamente, o manejo de ferrugem e bicho mineiro é feito através da aplicação de inseticida e fungicida via solo. E não tem a suplementação desse controle preventivo ou curativo via pulverização. E a gente vê hoje o drone como não é algo do futuro, já é realidade o drone. Vem para agregar nesse sentido, só que o produtor ainda está muito fechado a essa mudança. Fica receoso por conta de preço, mas a gente vê um potencial imenso nessa. Já é realidade, né? Isso, né? Para melhorar esse controle, ter maior assertividade nesse controle de pragas e doenças, principalmente nessa região de montanha. E o stand hoje de plantas está uma tendência de renovação, mas ainda grande parte é de Catuai 44 e Catuai 144, que são extremamente suscetíveis à ferrugem, bicho mineiro, outras pragas como outras doenças também,
principalmente nematóide. E essa assertividade no manejo ainda está em falha por conta desses ajustes necessários e muitas vezes também a falta de assistência técnica. Então, novamente, trazendo essa importância de levar essa assistência técnica para o produtor. Algo comentaram, se não me engano, foi o Miguel que perguntou em relação ao boro para o Samuel. Hoje, a melhor forma de se mostrar para o produtor é se fazer um lado a lado na lavoura dele para comparar o resultado. A gente vê muito questão de pulverização, o pessoal fazendo lado a lado, e assim o resultado você não precisa ir lá e mostrar se cresceu mais, senão o resultado é muito visível, fica muito nítido o resultado. Então o produtor realmente acredita naquilo ali. Ou alguns tendem a acreditar, né? O produtor mais antigo ainda é bem fechado em relação a isso. Em relação às novas variedades agora, principalmente são variedades com um alto potencial produtivo, mas em consequência desse alto potencial produtivo, elas têm maiores exigências em manejo e nutrição. Então tem essa necessidade desse ajuste técnico, porque o produtor está acostumado aí com o Catuai 44, que ele faz um básico ali, bem feito, e a variedade produz. Mas se repete esse mesmo manejo numa variedade nova, uma variedade mais exigente, ela patina um pouco e não entrega aquilo que o produtor esperava. Então, esse desafio muito grande dessa adaptação do produtor. Tem diversas variedades aí com exigência muito grande, principalmente a questão de micronutrientes, boro, extremamente importante, e magnésio. São variedades que vegetam muito, então, para ela vegetar mais, o boro faz uma diferença. Então, a lavoura, por exemplo, uma lavoura aí com 2 anos e meio, ela já deu uma carga boa, só que ela não tem estrutura nenhuma, porque o manejo prévio, esse planejamento não foi feito. Então, a variedade com 2 anos, ela praticamente morre ali, nos casos mais extremos, e queima muitas vezes essas variedades na região. Então, faz falta essa questão de definir variedade ideal para cada produtor, para cada região. Às vezes o produtor tem uma tendência muito grande. Alguém comenta de uma variedade específica lá na região da Alta Mogiana, o produtor aqui de Minas, aqui da Zona da Mata, quer plantar aquela mesma variedade que deu certo lá na Mogiana. Uma região totalmente diferente em relação ao clima, aqui é muito mais úmido, lá é quente e seco durante o inverno, então você tem uma oscilação muito grande. A variedade pode sim responder aqui também, mas acho que falta muito esse teste antes. O produtor já quer apostar a aposta, mas é válido fazer um teste antes. Então, essa questão de ajuste mesmo. Hoje é muito ajuste em alguns pontos. Hoje estava vendo uma análise de solos no produtor. E é muito ponto para ser ajustado, e às vezes o que é feito convencionalmente não vai atender de imediato. Principalmente você já pega uma variedade lá implantada com deficiência muito grande no solo de magnésio. Aí você vai aplicar o calcário hoje você tem uma demora muito grande no calcário para reagir. Às vezes aplica um calcário no PRT muito baixo também. Então você tem que lançar a mão de outras estratégias, uma aplicação complementar de um óxido de magnésio, por exemplo, um sulfato de magnésio, complementando isso. Você fazer um boro no solo, trabalhando às vezes via molexita, para esse fornecimento mais contínuo de boro. Então são alguns ajustes, que são ajuste fino, né, que é muito intrínseco para cada variedade, para cada produtor, e passa muito pelo esse critério para a escolha de uma variedade. Primeiro que eu vejo muito é o nível tecnológico da propriedade do produtor, o quão aberta a mente desse produtor está para a inovação. Então, você vai chegar num produtor simples, por exemplo, um mero exemplo, e indicar um arara, que hoje é uma variedade para um nível tecnológico alto, devido às suas exigências. Você tem que ter um ajuste muito fino ali para essa variedade. Você não vai chegar para esse produtor e indicar essa variedade, você vai tentar readequar uma outra variedade para a realidade dele, ou se de fato ele estiver interessado, não, vamos trabalhar em cima dessa variedade, fazê-la produzir.
A gente tem que avaliar também condição climática, naquele microclima da propriedade, presença de nematóides, se é ou não é uma área de renovação, porque a gente consegue posicionar aí de acordo, às vezes, entre uma área de nematóide. Tem lançamento de muitas variedades, seja uma cauama, o próprio 785, 15, amarelo ou vermelho. Às vezes é uma área nova, às vezes lança mão de outras variedades. Só que a gente tem que ver a face da disposição do terreno, se é uma área que venta, mais propícia a aparecimento de foma. Aí tem as variedades mais tolerantes, seja um 2SL, um 2015, um próprio Paraíso MG2. Então tem uma gama muito grande de portfólio, vamos dizer assim, de variedades, que a gente pode encaixar na realidade de cada produtor, de cada localidade. E muitas vezes, novamente, esse ajuste de acordo com a propriedade, com o produtor. E a gente trabalhar isso dentro na gestão da propriedade, né? Pensando hoje nessa questão de preços, oscilação de preços. Quando o produtor sabe esse custo de produção, ele consegue ver a sua viabilidade produtiva, tomar decisões com base nesse custo, do quanto viável está a produção, porque às vezes ele avalia ali se ele consegue, se ele pode fazer um investimento, se ele tem condição. Então, esse acompanhamento para fazer essas correções pontuais, esses ajustes, é extremamente válido nesse dia a dia dentro da propriedade. E hoje vejo como esse diferencial para nós, engenheiros agrônomos, é levar isso para o produtor, essa parte de gestão, não trabalhar só a parte técnica. Se alinhar essa parte de gestão com essa parte técnica bem feita, o produtor hoje consegue sair na frente, tornar a atividade mais viável. Porque em tempos de preço baixo, como é a tendência agora, o produtor tendo resiliência, sabendo seu custo, ele, às vezes, otimizando as operações, ele consegue passar por esse período de crise. Agora, um produtor que não faz nada disso, às vezes ele está no vermelho há muito tempo e não sabe. E hoje, para a realidade de oscilações, incertezas, eu vejo muito questão do produtor que hoje não é hora de inventar, é fazer aquele básico bem feito, junto com a gestão. Na região aqui, o pessoal tem tido, assim, acreditando muito na conversa de produtos milagrosos. O produto vai aumentar sua produtividade de 5 sacas, mas ele se paga e ele é imediato, porque essa oscilação aqui está sendo de um ano para o outro. Então, e o produto é algo mais imediato. Aí você vai trabalhar algo a longo prazo, e a longo prazo vai ser viável para a propriedade economicamente. Então, hoje, fazendo o básico bem feito, lançar um monte de tecnologias que hoje o drone, de fato, visando a pulverização, traz resultado, e é um resultado, assim, bastante expressivo em relação ao aumento de produtivo e controle de pragas e doenças mais efetivo. Então, você consegue aumentar a longevidade das suas lavouras. Então, o que eu trago mais é essa questão. Hoje, a gestão tem sido a base para se passar por esses momentos de oscilações. Que é algo que a gente tem vivido mais no dia a dia, né, junto com os produtores que eu atendo. Então, quis trazer um pouco disso para vocês. Espero ter contribuído com algo da realidade, que é algo que eu vejo aqui na região. E qualquer dúvida, estou à disposição. Isaías, obrigado pela palestra, né? Assim como a gente fez com o professor, também abri para o pessoal fazer as perguntas e fica à vontade para responder. Não, tá joia. Sabemos que a mão de obra é o maior desafio do produtor em região de montanha. Você acredita que café e interralos possa ser a solução dos produtores passar a utilizar no futuro? Olha, eu vejo que assim é uma solução bacana, tanto para realizar alguns manejos para tornarem mais fáceis, mas a gente tem que entender isso a longo prazo, porque a gente vê qual área que esse terraço vai ser feito. A gente passa em lugares aí assim que a gente tem um barranco de uma rua para outra na entrelinha ali, e com o tempo isso aí cede,
Então, é algo que ainda tem que ser mais trabalhado. Tem algumas regiões que têm dado certo. Eu acho que é de fato, sim, o futuro da cafeicultura aqui na região é utilizar esse terraço para facilitar os manejos, principalmente em falta de mão de obra. Bom, depende. Teria alguma região específica, Raíssa, ou não? Que a gente tem, vamos dizer, se o produtor for focar mais em qualidade, temos o Geisha, tem uma variedade mais exótica como a Laurina, aí é muito mais exótica, né? Dependendo da região, se não for uma região muito fria, o próprio Arara tem uma qualidade de bebida muito grande. Então, acho que vai depender de região. Se é uma região, de qual o clima da região, né? Tem para ser mais assertivo nessa resposta. O famoso depende, né? O Isaías, eu acredito que a região que estava falando era do Caparaó, mandou aqui no chat. Do Caparaó. Então, no Caparaó que a gente vê muito potencial nos catucaís. Eu vejo 2SL, o próprio 785, o amarelo, tem um potencial muito grande na região. A região do Caparaó que também tem uma variedade própria, não sei se vocês já ouviram falar que é o Caparaó amarelo. Assim, ela é pouco produtiva, mas em relação à qualidade, o pessoal que foca mais em qualidade gosta bastante dela. Vejo muito promissor Paraíso MG2, o próprio Graúna também, algumas regiões aqui. Bem, Isaías. Mais uma pergunta. Dentro de suas experiências com café, o que você acredita que seja obrigatório para garantir de uma produção? Vamos lá. A gente partindo por escolha de variedade que se adapte bem à região, e alinhada a um bom manejo nutricional de adubação, com o controle de pragas e doenças. Acho que esses 3 pontos aí, quando bem trabalhados, é alinhado também. Aí vem outros fatores, controle de mato, alguns ajustes mais pontuais. Então, acho que como obrigatório é englobar tudo isso: variedade, nutrição, o manejo fitossanitário, controle de mato, tudo isso englobado aí, trabalhado bem trabalhado, sem inventar muita coisa. Acho que fazendo esse básico assim, você consegue boas produtividades. Claro, se o clima for favorável. Bem, Isaías, as perguntas elas acabaram. Mais uma vez, eu queria agradecer a sua participação, por ter aceito o convite e por ter realizado a palestra. Eu que agradeço pela oportunidade. Qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato. Não, perfeito. Muito obrigado, Isaías. Valeu. Bem, pessoal, acabou sendo que a gente teve uns problemas técnicos antes, na hora de fazer o sorteio. Peço desculpas por isso. A gente vai tentar fazer o sorteio mais uma vez. Então, vamos tentar aqui agora. Então, o sorteio já está aqui na tela. Calma aí, pessoal. Vamos tentar mais uma vez. Infelizmente, a gente teve um problema. Vamos lá mais uma vez, pessoal. Juan Antony Dias Navarro. Bem, parabéns, você foi sorteado. Peço que você entre em contato nas próximas 24 horas no nosso Instagram, Agroplan Eventos, e para a gente te responder e te auxiliar melhor. Muito obrigado.
Bem, pessoal, para encerrarmos nosso evento com chave de ouro, eu gostaria de convidar para a transmissão o nosso diretor de desenvolvimento, Bruno Rodrigues. Boa noite, pessoal, tudo jóia? Aqui quem fala é o Fabrício Gibert, diretor-presidente da Agroplan. E para mim é um extremo orgulho estar aqui com vocês, né, nesse grande evento, primeira edição Ciplan. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso reitor, Demetrios David da Silva, pelo apoio, por abrir o nosso evento, ao nosso orientador, Wellington Souto Ribeiro, aos nossos professores, João Carlos Galvão, Felipe Lopes da Silva e Samuel Valadares, aos consultores Cíntia Gomes, Nicolas Matinaga e ao Isaías Valentim. Além disso, aos nossos apoiadores, ao Departamento de Agronomia, a empresa Verlu Sementes, a LG e o FAENG Senar. Bom, eu espero que todos tenham aproveitado muito bem esse evento, foi de grande valia para nós como estudantes, e conto com vocês no SAG. Vamos lá, até o SAG. Boa noite, pessoal.